Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavra blasfema contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Que maravilha, né, igreja? Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Estevão, ele era um dos 7 diáconos da época. A Bíblia diz que os apóstolos, eles precisavam de pessoas para auxiliar eles no trabalho da obra de Deus. E então eles fizeram uma reunião, e a Bíblia diz, meus irmãos, que nesta reunião eles escolheram alguns diáconos para poder ajudar no trabalho da obra de Deus. A palavra diácono quer dizer servente ou servo. Os diáconos, eles foram levantados na igreja primitiva para poder auxiliar, para poder ajudar. Eram como se fosse ali ajudante dos apóstolos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Estevão, ele era um diácono da igreja primitiva. E Estevão, ele se destacou na obra de Deus. Apesar dele ser um diácono, ele não era apóstolo, ele era um simples diácono, mas ele se destacou dos demais. Por quê? Porque Estevão, ele buscava a Deus mais do que os demais. Estevão, eu creio, meus irmãos, a Bíblia não fala, mas eu creio que Estevão, ele se destacou, porque a Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. E ele foi crescendo, ele foi se enchendo do Espírito Santo, ele foi se enchendo da graça de Deus. Não é porque ele era um diácono, ele não era apóstolo, que Deus ia deixar de usar ele, porque Deus usa aquele que busca, meu irmão, seja cooperador, seja diácono, presbítero, pastor, seja lá quem for, seja irmão do ciclo de oração, seja membro, não importa, aquele que busca a Deus, ele encontra Deus. Tem pessoa que ele é um simples membro da igreja, mas ele é usado na mão de Deus. Tem membro da igreja que não é obreiro, não é nada,
Tem irmãos da igreja que não é obreira, não é nada, mas você é usada na mão de Deus. Você é usado na mão de Deus. Por quê? Porque Deus não está olhando se é membro, se é obreiro, se é diácono, presbítero, pastor. Aquele que buscar vai encontrar o poder de Deus. Maravilha! E Estevão então, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Você vê que Estevão, ele estava cheio de quê? De fé. Primeiro a Bíblia diz que Estevão cheio de fé. Porque para receber poder, primeiro tem que estar cheio de fé. Porque é através da fé que a pessoa busca o poder. Se a pessoa não tem fé, como que ele vai buscar poder? Mas se você está cheio de poder, é porque você também está cheio de fé. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, ele era usado tremendamente na mão de Deus, e ele fazia sinais, prodígios, milagres. Eu creio que Estevão orava e os paralíticos andavam. Estevão orava e as pessoas eram curadas das suas enfermidades, demônios eram expulsos e o nome do Senhor era exaltado. E então, meus irmãos, logo começou a haver ali uma inveja. Quem sabe que quando Deus começa a usar, logo aparecem os invejosos? Levanta a mão. Se Deus começar a te usar, se prepara que vai aparecer os invejosos, querendo te derrubar, querendo te parar, querendo puxar, como diz o pastor Odaí, o seu tapete. Mas irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quanto mais te perseguirem, quanto mais quiserem te parar, mais o Senhor vai te usar, mais o Senhor vai te capacitar para a obra dele. Aleluia! E então levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Olha o nome da sinagoga. Levantaram alguns da sinagoga chamada dos libertos. Mas de liberto mesmo eles não tinham nada. De liberto mesmo eles não tinham nada, era só o nome. Porque se eles fossem libertos mesmo, eles não iam perseguir o homem de Deus. E eles se levantaram, juntaram ali um grupo da Cilícia, da Ásia, e começaram a disputar com Estevão. Eles queriam disputar com ele, irmãos. E então a palavra diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Eles quiseram disputar com ele, mas Estevão tinha mais poder do que todos eles. Estevão tinha mais unção do que todos eles. Estevão tinha mais graça do que todos eles. E juntou ali aquela turma ali de invejosos. E a Bíblia diz que Estevão, cheio da autoridade, cheio da sabedoria, ele falava, ele pregava, ele exortava, e eles não podiam convencê-lo, no contrário. Irmãos, e então quando eles viram que não tinha jeito com Estevão,
não tinha como parar Estevão. Então eles subornaram os homens. Eles agora começaram a subornar as pessoas, para que as pessoas inventassem mentira contra o homem de Deus. Irmãos, que coisa terrível, irmãos. Bem que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Eles vendo ali Estevão cheio do poder de Deus, em vez de eles buscarem o poder de Deus também, para poder ficar igual Estevão, eles começaram ali, meus irmãos, querer parar o homem de Deus. E agora eles subornaram algumas pessoas, apresentaram falsas testemunhas para poder parar o ministério de Estevão. Levantaram falsas testemunhas, subornaram pessoas para poder dizer: olha, fala que Estevão falou isso, isso e isso, e aí ele vai ser preso, ele vai ser levado até a presença das autoridades. Vamos inventar alguma coisa aqui, vamos acabar com a vida dele, vamos acabar com o ministério dele, vamos jogar ele no chão. Irmão, não adianta se levantar contra o homem e a mulher de Deus. Não adianta se levantar contra aquele que faz a obra do Senhor. Eles estavam caçando, como diz o ditado, procurando sarna para se coçar. Eles estavam procurando sarna para se coçar. Irmão, ai daquele que toca no homem de Deus, ai daquele que toca na mulher de Deus. Irmãos, ou mais hoje ou mais amanhã, a pessoa paga um preço muito alto. Se a pessoa não se humilhar, se a pessoa não se arrepender, a pessoa paga um preço alto. Muitos pagaram preço alto, muitos estão pagando um preço alto, porque foi tocar nos pequeninos do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquelas falsas testemunhas começaram a inventar mentiras, dizendo que Estevão, ele estava proferindo palavras blasfemas contra aquele lugar e a lei. Falaram, meus irmãos, que ele também havia dito que Jesus ia destruir aquilo tudo, aleluia, ia matar todo mundo, ia acabar com todo mundo. Irmão, Jesus não veio para matar, ele veio para dar vida e vida com abundância. Estevão falou que Jesus vai acabar com isso tudo aqui, que ele vai matar todo mundo e vai destruir esse lugar, o templo, tudo. Irmãos, uma vez Jesus estava indo com os discípulos, e a Bíblia diz que eles entraram numa aldeia de samaritanos, e os samaritanos não receberam Jesus, e nem os seus discípulos. Os discípulos falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore como fez Elias, e desce fogo do céu e acaba com esse samaritano? Jesus falou: não, peraí, epa, não, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas ele veio para salvar as almas. Eu não vim, nós não estamos aqui para matar ninguém, nós não estamos aqui para fulminar ninguém, nós estamos aqui para salvar. Hoje eles podem nos rejeitar, mas depois eles podem voltar atrás e aceitar a palavra de Deus. Eles podem voltar atrás. Quantos que você prega para ele hoje
Ele não quer nem saber. Quantos que hoje, se pudesse, não passava nem aqui na porta dessa igreja, dava a volta por lá. Eu não vou passar nessa rua aqui não, porque tem uma igreja ali, meu irmão. Mas essas mesmas pessoas, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles podem estar aqui dentro dando glória a Deus. Eles podem estar aqui dentro louvando o Senhor, tomando santa ceia e até pregando a palavra. Então por isso Jesus falou, quando eles disseram: o Senhor quer que a gente faça igual a Elias? Elias pediu fogo do céu, e os soldados do rei Acabe morreram torrados. Não, aquele tempo passou. Aquele tempo era o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Agora não é mais olho por olho e dente por dente, não. Agora é amor, misericórdia e compaixão. Eles podem não aceitar hoje. Hoje os samaritanos fecharam a porta para nós. Mas um dia vocês vão voltar aqui em Samaria. E Jesus falou assim: olha, vocês sereis minha testemunha, não só em Jerusalém, na Judéia, e até nos confins da terra, e até em Samaria também. Irmãos, e então eles inventaram uma mentirada lá contra Estevão. Cuidado que alguém pode inventar uma mentirada contra você também, tá? Você já tem que estar preparado. Alguém pode inventar uma mentirada de você, entregar você para o pastor Pedro chefe, e ele punir você sem você dever, mas você glorifica e exalta a Deus, porque o Senhor te dará vitória. O Senhor te dará vitória. Eu já vi pessoas ser punidas injustamente. Eu já vi pessoas passar por disciplina sem merecer. Inventaram mentira, fofoca, mas a pessoa ficou firme, meu irmão. E aqueles que inventaram a mentira, a fofoca, depois sofreram. E a pessoa que passou pela prova inocentemente está até hoje na igreja glorificando a Deus. E nós vemos, meus irmãos, que então os que estavam ali assentados no conselho colocaram Estevão lá sentado numa cadeira. Ali estavam ali os homens da lei. Ô senhor Estevão, o senhor está sendo acusado aqui de um monte de coisa aqui, ó. Meu Deus, coitadinho do Estevão, né? O senhor está sendo acusado aqui que falou um monte de bobagem. Estevão podia falar assim: não, eu não falei isso não, é tudo mentira deles. E ali estavam as autoridades, todo mundo para condenar Estevão, para ver o que ia fazer com Estevão. Diga glória a Deus. Porque as acusações eram graves. As acusações que eles estavam acusando ele era grave. Glória a Deus. E Estevão ali sentado ali, como se fosse no fórum. E ali estava o juiz, estava os promotores, estava todo mundo ali. E a Bíblia diz que Estevão está lá sentado bem tranquilo, cheio do Espírito de Deus. Estevão está lá sentado naquela cadeira, na frente dele ali as autoridades, sumo sacerdote, juiz, todo mundo. E ali as testemunhas de acusação se levantaram. Mas o que vocês têm contra esse homem? O que ele fez? Ó, seu juiz, sacerdote, ele falou que Jesus vai matar todo mundo, que vai destruir o templo, o lugar de nós adorar, a sinagoga, vai mudar os nossos costumes. E eles ali acusando Estevão, acusando, Estevão bem tranquilo, olhando. Aí a Bíblia diz, igual vocês estão olhando para mim assim, ó, igual vocês estão olhando para mim. A Bíblia diz que eles olhando para Estevão, meus irmãos,
a Bíblia Sagrada diz que, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Meu Deus do céu! Eu creio que quando eles ali olhando Estevão ali, meus irmãos, e eles ali fixando, quer dizer, olhando firmemente para ele, esse perturbado desse homem, esse atribulado, ele está falando isso, ele está falando aquilo. Daí a pouco o rosto de Estevão começa a brilhar. O rosto dele começa a brilhar, começa a brilhar, começa a brilhar. E eles olhando para Estevão, o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Dai glória a Deus, igreja. Olha, olha, meu Deus. Estevão, ele foi o primeiro mártir. O que é mártir? Mártir são pessoas que morrem defendendo a sua fé. Mártires são pessoas que morrem, mas não voltam atrás. São pessoas que pagam com a sua própria vida naquilo que eles acreditam. Por isso é que lá em Apocalipse a Bíblia diz que João viu os mártires na glória, e eles estavam vestidos de vestes brancas. E eles ali na frente do altar de Deus, a Bíblia diz que o anjo perguntou: João, quem são esse povo que você está vendo vestido de vestes brancas, com palmas nas suas mãos? João falou: Senhor, eu não sei. Aí o anjo falou: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e aqui estão diante do altar de Deus. E ele viu também as almas dos que foram degolados por causa da palavra de Deus. João viu a alma daquelas pessoas que foram mortas por causa do Evangelho. E aí o anjo falou para ele que aquelas almas falavam assim: Senhor, ó grande dominador, todo poderoso, até quando não julgarás o nosso sangue que foi derramado lá na terra por causa da tua palavra? E foi dado a eles vestes brancas, e mandou que eles repousassem mais um pouco de tempo, até que completasse o número de conservos que também haviam de morrer pela palavra e o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda tem mais gente para morrer por causa da palavra. Aguenta mais um pouquinho, porque depois nós vamos vingar o que eles fizeram com vocês. Irmãos, e Estevão ali começou a pregar a palavra para aquele povo. Quando chegou a hora de Estevão se defender, porque sabe que todo réu, ele tem direito à sua ampla defesa. Ele pode estar sendo acusado do que for, mas lá perante as autoridades é dada para ele a oportunidade dele falar. E Estevão então começou a pregar a palavra para aquele povo. Estevão começou a pregar o Evangelho para aquele povo. E ele começou em Moisés e vem citando a Bíblia, falando a palavra de Deus, até chegar em Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando ele, meus irmãos, chegou em Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele pregava com autoridade, com poder e cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Estevão disse, ele olhou para o céu e ele viu a glória de Deus, e ele viu Jesus à direita de Deus.
Aleluia. E ele disse para aquele povo que estava ali naquele tribunal, ele disse: olha, eu estou vendo os céus abertos, canta labaia. Eu estou vendo Jesus sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, oh glória a Deus. Você está sentindo a presença de Deus aí, meu irmão? Você está sentindo a presença de Deus aí, minha irmã? Ele já tinha visto o rosto dele como de um anjo. Agora, depois da sua pregação, ele fala: agora eu estou vendo o céu aberto. Oi, canta labaia. Eu estou vendo o céu aberto. E eu estou vendo o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E quando Estevão falou essas palavras, a Bíblia diz que eles começaram a gritar para poder não ouvir o que ele estava falando. Aquele povo ímpio, aquele povo profano, aquele povo perturbado, quando Estevão dizia: eu estou vendo o céu aberto, eles tampavam o ouvido. Eles tampavam os seus ouvidos para não ouvir. E eles gritavam. E eles então juntaram e arremeteram unânimes contra ele. E expulsaram ele da cidade. Porque ele não podia ser apedrejado dentro da cidade. E fora da cidade, a Bíblia diz que eles apedrejavam Estevão. Ele sofreu a morte por apedrejamento. Ele foi covardemente assassinado por causa da sua fé. Mas Jesus disse: aquele que ia até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele foi fiel até a morte. E pegaram ele, e as testemunhas depuseram as suas vestes, arrancaram as suas roupas. Tepa canta lava, suricanta labaia. Ele ali morrendo apedrejado. E tinha um rapaz ali no meio apoiando a morte de Estevão. Tinha um cidadão ali apoiando aquele apedrejamento. E o nome desse varão era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso ainda não era crente, não era convertido. Ele também ajudava a matar os crentes da época. E pegaram as roupas de Estevão e jogaram perto de um mancebo chamado Saulo. E Saulo ali apoiando a morte de Estevão. E a Bíblia diz, irmãos, que a Bíblia diz que Estevão então, antes da sua morte ali agonizando, ele ali todo ensanguentado aos pés de Saulo. Talvez Saulo dava até um chute nele: morre logo, imundiça. Saulo talvez pegou uma pedra e deu uma pedrada na cabeça dele também. E a Bíblia diz que ali, meus irmãos, Estevão, já agonizando a agonia da morte, ele se colocou de joelho. E ele disse: Pai, perdoa esse povo, aleluia, glória a Deus. Ele intercedia por aquele povo. E ele dizia: Senhor, não imputes a eles este pecado. Senhor, ele fez que nem Jesus quando estava na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão falou praticamente a mesma coisa. Ele disse: Senhor, não imputes a eles estes pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. E tendo dito
ele tombou morto. Foi o primeiro mártir da história. Foi o primeiro que pagou com a vida o preço da sua fé. E Saulo de Tarso morre imundiça, morre trem ruim, que quando você terminar de morrer, eu vou lá ver se eu acho mais. Eu vou pegar mais, eu vou pegar a carta com o sumo sacerdote. Nós vamos acabar com vocês, nós vamos destruir essa seita maldita, herege. E Saulo foi lá, pegou carta com o sumo sacerdote. Ó sumo sacerdote, nós já matamos Estevão. Estevão já era, está morto. Agora me dá uma carta aqui para mim ir para Damasco. Eu vou lá em Damasco, eu vou prender o resto. Eu vou matar o resto, eu vou acabar com tudo. O sumo sacerdote, ô Saulo de Tarso, toma aqui a carta aqui, ó. Vai lá, prende, mata, espanca, faz o que você quiser. Ele pegou a carta, montou no cavalo, chamou os amigos dele. Vamos para Damasco. Vamos matar mais, vamos prender mais. E a Bíblia diz que ele respirando ali ameaças e morte, ele ali furioso, revoltado. A Bíblia diz que quando ele ia, oricanta lava, suricanta labaia, Saulo já ia naquele afobamento para prender os crentes. Uma luz brilha, oricanta lava, uma luz desce do céu, uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia. Decalaba suribicai, canta laba suribicanta lá. Aquela luz para uma certa distância na frente dele, e uma voz fala em hebraico: Saulo, Saulo. A Bíblia diz que a voz falou em hebraico: Saulo, Saulo, por que tu me persegue, varão? Por que tu me persegue, varão? Ele anda lamaias. Quando Saulo viu aquela luz forte como o sol do meio-dia, a Bíblia diz que ele ficou cego. O clarão foi muito forte. E ele disse: Senhor, quem é? Eu não estou entendendo, quem és tu? Quem é que está falando comigo? Eu estou ouvindo uma voz. Eu estou ouvindo alguém falar comigo. Quem é que está falando? Eu sou Jesus, Saulo. Oricanta lá, suricanta labaia. Eu sou Jesus, Saulo. Você matou meu servo Estevão. Você consentiu na morte dele. Você não está perseguindo a igreja, não. Você está perseguindo a mim, porque essa igreja é minha, Saulo. Foi eu que levantei esta obra, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. As portas do inferno não prevalecerá. Olha, Saulo, duro será para ti se você não parar. Epa, lava, canta, labaia. Duro será para ti, Saulo, se você continuar a recalcitrar contra o meu arguilhão, o meu exército, o meu povo. Você está mexendo com a menina dos meus olhos, Saulo. Ele anda labaias. E Saulo cai por terra. E quem estava com ele fica amedrontado, assustado. E não sabe o que está acontecendo. E Saulo agora fica cego. E eles guiam ele pela mão até Damasco. E quando ele chega em Damasco, ele vai até a casa de Ananias. Porque o Senhor falou para ele, chegando lá:
lá, entra na rua direita e procura por um varão chamado Ananias. Irmão, tem fogo caindo aqui nesta noite, hein? Lá em Damasco, procura a rua chamada direita. Procura pelo homem chamado Ananias. E ele vai orar por você. Você vai voltar a enxergar. E vai ser cheio do meu Espírito Santo. E agora você que estava perseguindo a minha igreja, agora você vai ser perseguido. E você vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Aleluia. Irmãos, e Saulo chegou em Damasco, foi para a casa de Ananias, ficou 3 dias e 3 noites. A Bíblia diz que ele não comeu, ele não bebeu. E lá na casa de Ananias, o Senhor falou para ele: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco, Ele te enviou aqui para me orar para você voltar a enxergar e ficar cheio do Espírito Santo. Irmãos, e Ananias orou, Saulo voltou a enxergar. E agora aquele Saulo que estava lá para prender, para matar, para bater, para espancar, agora Saulo sai nas ruas de Damasco. Oh, glória a Deus! Saulo sai na rua de Damasco. Glória a Deus! E ali ele começa a pregar com poder e com autoridade. Ele começa a falar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele começa a falar que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E o povo que ouvia Saulo falava: não estou entendendo mais nada. O que está acontecendo? Esse sujeito veio aqui para prender os crentes. Ele veio para poder acabar com essa fé. Ele veio para acabar com a fé desse povo. E agora ele também está anunciando a mesma fé. Ele veio para perseguir a igreja. E agora ele também está fazendo parte da igreja. E Saulo confundia aquele povo de Damasco e dizia com autoridade que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. E só Jesus Cristo. Estevão, a morte de Estevão trouxe a salvação de Saulo. E depois o jovem Saulo, o mancebo Saulo, que aqui está escrito, meus irmãos, a Bíblia diz que: e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E esse Saulo aqui, que consentiu na morte de Estevão, que apoiou, que ajudou, que deu um voto favorável, que ajudou na condenação dele. Esse Saulo depois, ele se torna o grande apóstolo Paulo. Ele se torna o grande homem de Deus, chamado apóstolo Paulo. Um homem que Deus deu a ele uma sabedoria imensa. Um homem que o Espírito Santo capacitou ele. E ele escreveu tantas epístolas, tantas cartas. E ele dizia: eu não mereço ser chamado apóstolo. Ele escrevendo uma das suas cartas aos Gálatas, ele dizia: eu não mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas eu sou o que sou,
porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Que Deus abençoe, igreja. Palmas para Jesus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais. Jesus é bom, é bom, é bom. As obras que Ele faz, quem crer em Deus, curar o enfermo. Quem crer em Deus, curar o enfermo. Amém. Palma para Jesus. Irmãos, vamos rapidamente ajudar a obra de Deus. Todo mundo já é crente, eu creio. Todo mundo já aceitou Jesus. Não precisa nem fazer um apelo hoje. Todo mundo já é crente, todo mundo é servo do Senhor. Fica de pé, toda a igreja, em nome de Jesus. Pega a sua oferta. Louvado seja o Aleluia.